Olá, pessoal, tudo bom? A gente vai, então, dar continuidade ao sistema digestório e agora a gente vai, então, falar sobre intestino, né? Intestino delgado e intestino grosso. E a nossa aula de hoje, então, a gente vai fazer uma revisão bem breve sobre a parte anatômica, sobre a parte histológica. E, então, vamos começar a falar de intestino delgado, que é dividido, né? Em doenças inflamatórias, em doenças infecciosas, porque, como vocês sabem, né, no intestino a gente tem muitas bactérias, muitos micro-organismos e também parasitas. E então a gente pode ter as lesões infecciosas ou inflamatórias. Então, como vocês sabem, do intestino, ele é formado pelo delgado e o grosso, né, sendo que o intestino delgado é mais ágil e mais importante na solubilização das gorduras, como nós falamos na aula de pâncreas, né? No duodeno, então nós temos o suco pancreático, nós temos a bile, o geogenilho, a absorção desses nutrientes, então primeiro eles são quebrados e depois eles são absorvidos, por isso que o jejunilho é a maior parte do intestino, né? É a parte maior em extensão, e depois, por final, o intestino grosso, dividido em seco, colo e reto. Seco e colo, absorção de água, sendo que nos herbívoros é um processo fermentativo muito importante. No caso dos carnívoros, a gente tem fermentação também, porém é mais discreta, né? E o reto é apenas um compartimento onde também tem absorção de água, porém é apenas um compartimento de armazenamento, e aí quando ele enche, né, dá aquela vontade do animal e da gente de ir no banheiro. Então, no caso dos carnívoros, né, a diferença é justamente o intestino grosso. O intestino grosso dos carnívoros é bem mais curto, sendo que o intestino grosso dos herbívoros não ruminante, né? Ele é muito mais desenvolvido, muito mais espesso e tem uma câmara fermentativa que é o seco, né? Existem sítios terminais das ligação dos alimentos, absorção de nutrientes, secreções endócrinas. Relativamente longo, com aproximadamente 5 metros, no intestino delgado, né? E sendo dividido em 3 compartimentos, duodeno, jejunum e ilho, né? Com relação ao intestino delgado, né? Que eu estava falando do grosso aqui. Então, se a gente for relembrar lá da histologia, o intestino, ele tem a formação de microvilosidades, que são projeções, né, da mucosa para cima e para baixo, que faz com que aumente a superfície de contato, a superfície de absorção. Então, a gente precisa de mais, né, dessas microvelocidades, e elas são muito importantes não só para absorver água, mas principalmente para absorver os nutrientes que foram quebrados lá no estômago, no intestino, no duodeno principalmente, né? Então, essas microvelocidades, elas aumentam a superfície de absorção, e aí o poder de absorção do animal fica maior de nutrientes. E aí o primeiro problema, né, é que quando o animal tem uma lesão intestinal, às vezes tem perda ou diminuição ou atrofia dessas vilosidades, né? E aí o animal ele diminui a sua capacidade absortiva, fazendo com que ele possa emagrecer ou não absorver os nutrientes e entrar em desnutrição. Microscopicamente, as células, né, que são compostas por células caliciformes, que essas cinzas que vocês estão vendo aqui, essas células são produtoras de muco que fazem, portanto, uma lubrificação do intestino. Em casos de inflamação, em casos de infecção, eu tenho um aumento da produção de muco para proteção, né? Então, esse muco, além de lubrificar, ele também protege a mucosa contra a invasão dos micro-organismos, porque as fezes, né, tem muita quantidade de micro-organismos. Além disso, a gente tem as células de Panet aqui embaixo, que fazem justamente a defesa, né? Então, são células que têm a função de defesa. Além disso, os linfócitos, que também estão aqui embaixo na submucosa, que fazem também a defesa. E os enterócitos, que são essas células aqui, que são as células, né, formadas, que formam a mucosa intestinal. Vocês reparam nesse esquema aqui, né, nesse desenho, que as células estão em mitose, né? Então, o intestino ele tem essa característica. As células estão em constante mitose, né? Porque essas células são renovadas com uma velocidade muito rápida.
Tanto é que quando o animal está fazendo quimioterapia, por exemplo, que ele está recebendo um quimioterápico que inibe mitose, uma das alterações que o animal apresenta é a alteração intestinal, porque essas células também são inibidas a mitose dela, né? E além disso, nós temos aqui fibras de musculatura lisa que fazem o peristaltismo, né? Então, a gente sabe que o intestino ele tem um movimento clássico, que é o peristaltismo, que é o movimento que faz com que o bolo seja, né, enviado para onde tem que ir. E aqui, então, eu tenho, além todas essas estruturas, né, que eu falei mais do epitélio, além de todas essas células, eu tenho ainda uma inervação, né? Então, eu tenho aqui a mucosa, a submucosa, a muscular e a serose, né? Que é a camada externa. Então, aqui são formados por plexos nervosos. Então, tem gânglios nervosos, desculpa, aqui, gânglios nervosos, né? Plexos nervosos. Então, aqui fibras musculares também. Aqui eu tenho nódulos linfóides, então, além das células de defesa que a gente tem aqui no epitélio e na submucosa, eu tenho também uma união de vasos linfáticos, e formando, então, um nódulo linfóide, fazendo com que haja, né, uma filtração do que entra, do que é absorvido para o sangue. E também nós temos um rico, né, e vasto irrigação sanguínea. Então, nós temos aqui uma arteríola, que é essa mais vermelhinha, e temos uma vênula, que é essa daqui mais escurinha. Por quê? Tem que ser bastante vascularizado. Pessoal, aqui está dividido em 3, mas eles não são divididos assim, eles são 3 em 1, tá? Aqui só dividi em 3 para poder explicar direitinho. Mas em uma mesma velocidade, eu tenho artérias e veias que fazem irrigação sanguínea, eu tenho vasos linfáticos que fazem, né, a defesa com o nódulo linfóide, e eu tenho também os plexos e as fibras musculares, os plexos nervosos e as fibras musculares, tá bom? Aqui está dividido em 3, só para didaticamente explicar. Então, essa característica aqui, né, de ser bastante vascularizado é muito importante, porque o intestino é onde tem a absorção dos nutrientes, né? E aí, se ele não fosse muito vascularizado, ia diminuir essa absorção. E o animal, então, ele iria, o nutriente iria ter dificuldade de passar para o sangue, né? Mas graças a esse complexo vascular que a gente tem aqui, isso não acontece. Porém, em casos de lesão, em casos de lesão celular, em casos de destruição de velocidades, a primeira coisa que acontece é sangramento. E aí é uma coisa muito complicada, porque o sangue, quando ele entra em contato com as fezes, sangue é rico em nutrientes e meio de cultura para a bactéria. Então, quando eu tenho lesão dessa velocidade, que eu tenho sangramento por conta da exposição dessas arteríolas, eu vou ter, então, um sangramento intestinal, e esse sangramento vai fazer com que as bactérias patogênicas possam se multiplicar, né, e causar uma infecção secundária apenas pela presença do sangue ali, certo? No intestino, eu tenho uma microbiota normal, né, que é bastante vasta, e essa microbiota ela é muito importante, né, inclusive na medicina humana. Não sei se vocês sabem dessa informação, mas na medicina humana, e aí a veterinária está tentando fazer igual, né, porque a gente sempre usa o humano como espelho. O intestino, ele é considerado como nosso segundo cérebro e como o órgão mais importante do sistema imunológico. Vocês sabiam disso? Justamente por conta dessas bactérias aqui, né? Então, isso aqui é muito importante. Hoje em dia, nas rações, por exemplo, a gente já tem probióticos e pré-bióticos, né? Probióticos seria a bactéria igual o lactobacillus do Yakult, né? Que a gente toma, o lactobacillus shirota, e ele é muito importante na nossa microbiota intestinal. E aquele lactobacillus, então, ele já está ali a bactéria viva, e no caso do animal tem um probiótico, que é a bactéria viva também, que você pode dar em casos, né, de perda dessa microbiota. Em casos de verminose, em casos de infecções que você usou antibiótico, né, muito bom.
e o pré-biótico, que é um composto nutricional que vai fazer com que essas bactérias aumentem a sua multiplicação, porque você está dando um substrato para elas se multiplicarem, né? Então, aumenta a partir do intestino delgado, onde temos menor acidez, né? Então, essas bactérias elas não gostam de meio muito ácido, e é formado principalmente por lactobacilos e anaeróbios estrídeos, como bacteroides, fusbactéria, clostridia, etc. Reparem, Clostridium é uma bactéria patogênica que causa doença. Sim, mas ela está presente na microbiota normal do intestino. Apenas em baixíssimas concentrações, fazendo com que não haja nenhum problema de doença. Tá? Então, a gente vai estudar que um dos problemas que o intestino tem é quando há um desequilíbrio dessa microbiota, né? Então, desequilibra e as bactérias patogênicas, elas vão num nível muito maior que as não patogênicas, causando problema. O primeiro grupo de infecções, então, que a gente vai estudar são as bacterianas. Como eu acabei de falar, né, há um desequilíbrio dessa microbiota, pode ser por um alimento que o animal comeu estragado, mas isso não é tão comum quanto seres humanos, né? Mas pode acontecer, e o que é mais comum é você ter mortalidade das bactérias boas em sobreposição às bactérias ruins, né? Então, as bactérias ruins começam a multiplicar principalmente por acidez. Então, às vezes, por exemplo, você come uma feijoada, um alimento mais assim, aí dá diarreia. Aí você fala, eita, estava contaminado. Não é que estava contaminado, é porque você mudou o bioclima, né? Se a gente pode chamar assim. Você mudou o pH, você mudou a acidez do intestino devido àquela dieta que você não estava acostumado. E aí houve um desarranjo porque justamente quebrou, né, o equilíbrio da microbiota. Então, quando você faz mudanças bruscas de dietas, geralmente o animal tem uma diarreia. Não sei se vocês já repararam isso, tanto o gato quanto o cachorro e os grandes animais, que a gente já comentou isso, né? Quando a gente falou de acidose e timpanismo, as mudanças de dietas nunca podem ser brutas, bruscas e repentinas, elas têm que ser lentas. E com cães e gatos é a mesma coisa. Porque se você for brusco, há uma variação de pH, uma mudança no microclima ali da microbiota, e isso faz com que elas morram, né? Então, é mais complicado. Entretanto, o animal pode se contaminar com bactérias patogênicas, né, que são extremamente graves. A primeira dela é a Escherichia coli. O nome da doença é colibacilose, e o animal, então, ele tem uma multiplicação dessa bactéria aqui no intestino, levando à morte muito rápida, principalmente quando tem combinação com vírus, ok? Ela é muito importante e muito perigosa para os animais novos, para os filhotes, tá? Então, principalmente filhotes de grandes animais, os bezerros e os potros. Os cães e os gatos não tem muito, mas ela pode também causar enterite bacteriana grave, tá? Então, qual o problema dos filhotes? A gente já sabe, a imunidade deles está em desenvolvimento, né? Então, qualquer bactéria que o animal tenha, por falta de higiene, principalmente dos estabelecimentos, né, a gente pode ter uma multiplicação exagerada porque o sistema imunológico está em desenvolvimento. Então, essa microbiota, apesar de fazer parte da microbiota intestinal normal, ela começa a se multiplicar em grande quantidade, levando, então, a uma infecção muito grave, podendo ter sangramentos, hemorragias graves, né? Principalmente quando combinada com os vírus. A não ingestão de colostro é um fator predisponente para isso, como eu falei, né? A imunidade é muito importante, e os animais que não ingerem colostro, eles ficam mais fraquinhos e imunossuprimidos, tá? Então, existem duas cepas de Escherichia coli, as enterotoxigênicas e as enteroinvasivas. Então, como o próprio nome está dizendo, enterotoxigênicas, elas produzem uma toxina letal para a célula intestinal chamada de enterócito. Então, os enterócitos, que são aquelas células epiteliais, eles morrem, causam lesão celular, que é necrose, pela ação da toxina, que é extremamente letal para essas células, né? Então, a bactéria ali, ela vai se multiplicando, multiplicando, e a toxina que ela produz causa lise celular e necrose de células intestinais. E aí acontece o que eu já expliquei, o sangramento demais, o sangue é meio de cultura, e essas bactérias podem simplesmente invadir o sangue e causar septicemia, que é o que acontece na maioria das vezes, tá?
E as enteroinvasivas, elas não produzem a mesma toxina do que as enterotoxigênicas, porém, elas também causam necrose de células epiteliais, destruição dessas células e também causam invasão do sistema sanguíneo. Então, uma vai causar choque, em casos muito graves, choque endotóxico, e o outro vai causar choque séptico, né? Mas as duas vão ser destrutivas, aderentes às células epiteliais do intestino, fazendo a necrose, né, a lise dessas células e lesão intestinal grave com hemorragias e infecção, né, a chamada enterite bacteriana, ok? Bom, essa foto aqui é do Doberheiner, né, um dos grandes nomes da patologia, e ele traz, então, os achados patológicos de necrópsia macroscopicamente observados do animal com esse tipo de enterite. Quando a gente olha para um intestino desse, a gente classifica isso daqui como uma enterite hemorrágica, só isso. A gente não sabe a causa. Aqui a gente está falando que é Escherichia coli porque já foi feito o diagnóstico, né? Porém, quando tem um intestino inflamado, chama enterite. Quando tem sangue, hemorrágica. Agora, enterite hemorrágica, a gente vai ver mais para frente que pode ser causada por verme, pode ser causada por fungo, por vírus, né? Pode ser causada por bactérias. E, então, o diagnóstico de enterite hemorrágica não é um diagnóstico preciso. Ele é uma alteração, né? Intestinal grave, portanto, que pode ser provocada por várias etiologias diferentes, né? Que no caso aqui é Escherichia coli. Então, o que eu tenho? Edema intestinal, focos hemorrágicos, presença de sangue nas alças, mas olha aqui o linfonodo. Linfonodos mesentéricos hemorrágicos ou necrosados, dependendo do nível, né? E reativos, ou seja, o linfonodo vai estar aumentado de volume, vai estar escuro, hemorrágico ou necrosado, dependendo, né, da toxina que pode causar necrose. Aqui é um artigo mostrando, então, o diagnóstico diferencial, né, das enterites em ruminantes, e ele traz, então, outra bactériazinha, que é o clostridio, né, clostridiose, em ruminantes. Ele faz uma revisão de literatura e mostra para a gente que essa bactéria também pode causar a chamada enterotoxemia, que é o que a gente viu no caso da Escherichia coli. Enterotoxemia. Então, o que significa enterotoxemia? Significa que existe uma toxina no intestino, entero de intestino, né, que está fazendo lesão, inflamação e etc. Né? Então, enterotoxemia é muito relacionado ao clostrídio, porque existe uma espécie de clostrídio, que a gente vai ver, que ele é enterotoxigênico. Existe outra espécie que vocês viram no sistema locomotor, que é o histotóxico, que vai causar lesões musculares, e existe o neurotóxico, que vai causar lesões neurológicas, né? Porém, esse artigo aqui, ele traz uma revisão, eu vou colocar aí para vocês, das clostridioses. E para a gente que está falando de intestino, seria interessante, né, dar um enfoque maior para enterotoxigênicas. Então, dentro da espécie Clostridio, que tem várias, né, nós temos as produtoras de toxinas, como o Clostridium botulino, que vai causar lesão neurológica, e aí vocês já devem ter visto isso com o professor Ricardo, e o Clostridium perfringens, que vai causar justamente a enterotoxemia. Então, no caso das neurotoxinas, cuidado para não confundir, né? Eu coloquei aqui só para diagnóstico diferencial. E no caso do perfringens, que é o mais importante para o nosso assunto aqui, ele possui vários tipos de Clostridium perfringens, tipo A, B, C, D e E, e cada tipo de Clostridium desse vai produzir uma toxina diferente. E para que serve isso, se todas elas são toxinas enterotoxigênicas, ou seja, toxinas que são letais para o intestino? O importante disso é para diagnóstico. Então, se eu quero saber se é o perfringens, né, primeiro eu tenho que saber quais são as toxinas que eles estão produzindo para termos de diagnóstico. Por que não serve, por exemplo, fazer uma cultura, né, dessa bactéria? Porque essa bactéria está presente normalmente no intestino, é da microbiota intestinal normal. Então, não adianta eu fazer cultura para Clostridium, que é um anaeróbio, né? Primeiro que eu tenho que fazer um método de coleta anaeróbico, que já é difícil. E depois, se der positivo, não quer dizer nada, porque ele pode ser apenas
uma bactéria que está ali da microbiota normal e não ser a causadora do problema. Como é que eu faço diagnóstico, então, de clostridiose para saber se é ele o causador do problema? É a dosagem de toxinas, alfa, beta, epsilon e iota. Tá? Porque aí, se for positivo e negativo para essas toxinas, eu vou ter exatamente o tipo de Clostridium que eu tenho. Porque dependendo do tipo de Clostridium, ele vai causar ou lesão neurológica ou lesão tóxica no rim, que o D, por exemplo, é nefrotóxico, né? Ou a enterotoxina, tá certo? Então, no caso do Clostridium, ele é o perfringens que vai causar alterações intestinais. Como eu acabei de falar, ele é classificado do A ao E, né? Ele é um bacilo anaeróbio, gram-positivo, informador de esporo, então vocês devem relembrar isso da microbiologia, que é uma bactéria resistente, né? Por mais que você utilize métodos de esterilização, ele lança o esporo dele, que é uma forma de resistência da bactéria. A forma vegetativa morre e o esporulado não morre, e aí em meios ideais, né, de temperatura, de condições, ele germina como se fosse uma planta e ele volta à vida, então, a partir do esporo, né? E eles produzem toxinas em condições ideais que facilitem a sua multiplicação, principalmente alta concentração de carboidratos fermentáveis. Opa, parece com alguma coisa que a gente já falou? Sim, com acidose e com timpanismo, né? Então, é muito comum os animais com acidose que tem uma alta quantidade de carboidratos fermentáveis, a gente ter lesão intestinal por acidificação do meio intestinal, que é alcalino, que tem tendência à alcalinidade, né, o meio intestinal. Então, toda vez que o pH do intestino ele se acidifica, você predispõe a multiplicação exagerada do Clostridium, porque o Clostridium de se multiplicar é normal dentro do intestino. Agora, se ele passar por um nível muito alto, aí que é problema. Porque a partir da multiplicação exagerada através da acidificação, devido à ingestão de carboidratos, né, altamente fermentáveis, eu vou ter, então, essa multiplicação exagerada, a produção de toxinas, né, essas toxinas todas que eu falei, tá? Então, muito importante. O animal pode ter diarreia ou simplesmente ele morrer antes de ter diarreia. Na caprinocultura, quando eu cheguei no CCA há 10 anos atrás, né, começou a ter muita mortalidade na caprinocultura de animais lá. E aí, qual é o histórico? O animal foi encontrado morto. Opa, então a gente pensava em morte súbita por lesão cardíaca, morte súbita por lesão neurológica, e quando a gente abria, o intestino estava lesionado, tinha sangue no intestino delgado, né? E aí, quando a gente ia perguntar o histórico, esse animal teve diarreia? Não, não teve diarreia. Então, às vezes, a evolução da clostridiose ela é tão rápida e tão súbita que não dá tempo de nem de ter diarreia. Tá? Então, se o animal tiver morte súbita, principalmente caprinos e ovinos, que tem muito clostridium, uma das suspeitas que a gente tem é de clostridiose, tá? Porque justamente ele pode ter uma diarreia uma lesão tão grave que não dá tempo nem do animal eliminar as fezes, nem ter diarreia. Ou então, às vezes, ele tem diarreia, que pode ser marrom, ou sanguinolenta, ou preta, que é sangue digerido, né? Como eu falei, em casos muito agudos, ela pode ser ausente. E aí o animal desidrata, aumenta os batimentos cardíacos e entra em choque séptico devido à bactéria, ou choque tóxico ou endotóxico, é o mais comum, devido à toxina, e acaba morrendo muito rápido, ok? Então, a doença é chamada de enterotoxemia dos clostridiums, né? Macroscopicamente, a gente vai achar inflamação do intestino, como aquela foto que eu mostrei, que era colibacilose, porém é igual para a clostridiose, né? Com a presença de hemorragias e congestão de vasos, então os vasos ficam congestionados devido ao processo inflamatório que faz vasodilatação, a gente já viu isso em patologia 1, né? E a diferença é que o animal, as toxinas vão lesar o endotélio, provocando distúrbios de coagulação. Lembra? Nós também já vimos isso em patologia 1. Todo vaso que tem lesão de endotélio, e essa lesão de endotélio é provocada pela toxina que está presente no sangue, ela vai disparar um mecanismo, né, de coagulação do sangue, e com o passar do tempo, a gente vai ter, então, uma lesão no endotélio, gerando um processo de coagulação do sangue que vai
consumir os fatores de coagulação, levando, então, a hemorragias e distúrbios de coagulação, como petecas, equimoses e sufusões, né? Pode acumular gás devido ao processo de fermentação, o baço pode ficar aumentado, né, por conta de ser um órgão linfóide, e se for o tipo D, eu vou ter ainda o rim amolecido, porque o Clostridium perfide tipo D causa uma necrose, né, uma lesão bastante grave e séria no rim, de modo que se o animal se recupere, o que é muito difícil ele se recuperar, ele pode ter uma insuficiência renal logo em seguida. Okay? Então, isso aqui é clássico, é típico de Clostridium perfide tipo D, amolecimento do rim. Uma atenção especial deverá ser dada para os cadáveres que têm alterações cadavéricas, porque o amolecimento do rim pode ser autólise cadavérica, e não tem a ver com o processo de infecção que ele morreu, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Se o animal for fresco e tiver o rim amolecido, então e lesões intestinais, então a suspeita realmente é a clostridiose do tipo D, tá? Que é nefrotóxico. Vocês devem ter visto isso com o professor Jean, né, que ele deve ter falado. Esse aqui é um dos animais do nosso campus, lá da caprinocultura, e vocês observem a diferença de coloração entre as alças, do intestino grosso e intestino delgado, sendo que eu tenho vasodilatação intensa, presença de sangue nas fezes, inflamação, edema e também a formação de linfonodos reativos. Olha aqui os linfonodos mesentéricos totalmente reativos. Okay? Aqui um caso bem mais grave, né, de um caprino, onde a gente tem toda a alça intestinal com as dilatações evidentes de vasos, hemorrágicos, né, muito sangue e bastante inflamado. O animal entra no processo toxigênico tão forte e tão grande que realmente o choque ele é muito violento, né? Aqui também, né? Então as alças aqui já estão necrosadas. Olha aqui o grupo de linfonodos mesentéricos reativos e necrosados e hemorrágicos, né? Então, bastante grave. Então, isso daqui o animal geralmente não sobrevive, não consegue. E se sobreviver, ele vai ter, né, o que a gente falou de lesão de microvilosidades, lesão de rim. Então, ele é um animal que, para produção, ele não seria muito útil, não, tá? Em alguns casos, pode acontecer morte súbita de grande quantidade de animais, né? Então, isso foi muito utilizado no passado, porque no passado utilizava-se a cama de galinha para alimentar esses animais, o feno, né? Porque a quantidade de nitrogênio, de proteína ali era alta, então o pessoal aproveitava para a nutrição desses animais. Só que descobriu-se, né, que tinha grande quantidade de bactérias e que os clostrídeos conseguiam se multiplicar ali, liberando toxinas, então foi proibida a cama de galinha faz tempo, né? E olha essa reportagem aqui, ó, quase 2.000 cabeças de gado morrem no México pelo consumo da polinasa, cama de frango intoxicada, né? Então, olha aqui, todos os gados bovinos morreram ao mesmo tempo porque comeram a mesma coisa, né? Que é a cama de galinha intoxicada com clostridiose. E aqui é um artigo, né, que traz para a gente botulismo em bovinos alimentados com cama de frango, da Pesquisa Veterinária Brasileira de 2005, e esse aqui, uma revisão de literatura dos clostridiums, tá? Esse aqui foi um caso lá do CCA também, do nosso campus, onde teve a doença do rim polposo. Então, olha aqui, um rim, né, quando você palpa ele fica bem molinho. Esse aqui eu vou passar rápido, porque vocês já devem ter visto isso no sistema urinário, né? Mas ele fica hemorrágico, necrosado, autolizado, e tem que ter cuidado para não ser cadavérico. Os linfonodos bastante reativos, então olha o tamanho desses linfonodos, dilatação de vasos mesentéricos, dilatação de vasos do intestino, né, inflamação, e os pontos hemorrágicos, principalmente em serosa, tá bom? Em pleura, em peritônio. Então a gente vê aqui, ó, dilatação dos vasos excessivas com a formação, né, de pontos hemorrágicos, que são as petecas e hemorragias pontuais devido ao distúrbio de coagulação. E aqui é a mesma coisa, cheio de petecas, tá? Aqui do sintoma neurológico, mas isso não, sim. E existe uma vacina, então, que é o Covaxin 10, que ele protege contra 10 cepas diferentes, muito utilizado nos caprinos e ovinos, né? Mas isso aqui é só a título de curiosidade. E as enterotoxemias, então, estão aqui no meio. É importante a gente sempre
vacinar esses animais, ok? Então, vamos parar por aqui, a gente continua falando, então, né, das alterações, isso aqui nós já falamos, né? Desculpa, atrofia de velocidade, já falamos, degeneração, né? Então, é isso aqui, ó, normal e atrofiado, né? Isso aqui nós já vimos a patologia 1, e a aula que vem a gente continua falando das outras infecções bacterianas. Então, até lá, epa, peraí. Até mais.